Boa noite, pessoal. Estamos na segunda parte da nossa aula resumo da invasão vertical dos bárbaros pelo Sr. Mário Ferreira dos Santos. Então, eu vou começar repassando só para explicar o título, que são conceitos importantes e blá blá blá. E daí, se alguém vê a aula dispareada, vocês chegaram agora, vocês sabem o que a gente está falando. Bom, então ele começa tentando explicar o que é invasão, o que é vertical, o que é um bárbaro. Aí, parece um bom começo, né? Daí ele fala que invasões em geral são movimentos grandes de alguma população que vão de um lugar para o outro. Isso pode ser violento ou não. Então, pode ser só umas pessoas que, sei lá, não tem pasto onde eles estão, daí tem que levar o rebanho para outro lugar e que não foram convidados. É isso, não é convidado e é uma outra cultura. Ou pode ser pessoas que vão saquear ou coisa assim. Tem dos dois, normal, as duas coisas que se encaixam no termo. Então, o que seriam esses bárbaros é algo mais específico, que além de ser pessoas que não pertencem àquele lugar ou até pertencem, são pessoas que são contra a cultura daquele lugar. Elas não querem saber, elas não gostam daquilo, elas vão usar as energias dela contra aquilo. Coisa importante, todos nós temos manias bárbaras, não é nada demais. O negócio é se civilizar com o tempo, é o negócio da cultura, é aprender a dizer não para aquela vozinha que fala, vou tomar água direto da garrafinha, ou coisas do gênero. Por que a gente não pode tomar água direto da garrafinha? Não, cara, você se incomoda as pessoas em volta, coisa assim, entendeu? Sim. É aquele negócio que, ok, isso é muito bom, eu gosto de fazer isso, só que não é, eu posso ser melhor que isso, eu posso me privar um pouquinho para ser uma pessoa melhor, entendeu? Eu não vou pegar e ficar escutando música no volume máximo no meu prédio, porque isso não é legal com os outros. Não, sou melhor do que isso, embora a minha música seja muito legal, né? As pessoas não precisam saber o que eu estou escutando. Então, daí ele fala que essas invasões desses bárbaros, ele divide em dois tipos. A vertical, que é a que eu expliquei antes. Então, são populações grandes que vão de cá para lá, de lá para cá. E a horizontal. A horizontal seria mais uma invasão cultural. São pessoas que criam cultura, criam hábitos que são contra a civilização que se encontram. Então, que a gente gosta de ficar reclamando, os globalistas, os positivistas, essa gente que quer pegar e corromper a civilização. Então, já que ele fez que ele pegou e falou essas coisas tão ousadas, ele tem que explicar, afinal, que civilização que ele está falando. Ele tenta conceitualizar isso. E ele fala, cultura cristã ocidental tem uma cosmovisão com os seguintes princípios. Então, quando a gente se opõe a esses princípios, e alguns outros também que são mais universais, nós estamos, de alguma maneira, agredindo essa nossa civilização, né? Então, primeiro, o universo é criatura, inclusive o homem. Então ele é criado, ele não nasceu do nada, ele não se criou. Tem alguma coisa, alguém criou isso. Tudo bem. 2. Os povos irmanam-se pela mesma fé e todos são iguais perante Deus. Então, todo mundo acredita na mesma coisa, portanto são semelhantes e todos eles são inferiores a Deus, que é quem diz que todos eles são iguais a princípio. A partir dele, não de nós, porque a gente sabe que os argentinos não são nem um pouco parecidos conosco, embora sejam nossas irmãs. Deus pode ver as possibilidades históricas, então ele não é uma força cega, uma força que tu possa contrariar ou manipular, basicamente. Ele vê, ele sabe o que aconteceu, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Depois, o homem inteligente livre, ele pecou livremente. Não é que desde o início a gente tinha que pecar, não é que a gente é escravo dos nossos pecados para sempre de maneira irresolúvel. A gente pode lutar contra isso, a gente pode se livrar disso, e se a gente está nessa furada, é em culpa nossa parte também. Depois, ele pode se salvar através de Cristo e através da igreja. O que ele quer dizer com isso é que, as pessoas que já foram batizadas, que conhecem a palavra de Cristo, podem se salvar e vão se salvar através da igreja, através de todas as coisas que a gente sabe que é o caminho certo, o caminho seguro, mas também a gente não pode desprezar aqueles que Deus salva mesmo não tendo passado por isso, que é possível teoricamente. Que ele pode tudo, né? Não vou ficar dizendo que ele pode ou não fazer. Daí finalmente a paz reinará quando a boa vontade reinar entre os homens, ou seja, a vontade liberta de vícios. Então a boa vontade não é ser bonzinho, não é ficar sempre de bom humor, mas sim poder controlar as nossas ânsias ruins, etc. Então a paz reina através disso.
não é revolução, não é evolução, não é nenhuma dessas coisas. Não é, talvez até daria para dizer, não é o Messias voltar e dizer, faça isso, faça aquilo. Se tu tá no pecado, não vai adiantar alguém te mandar, coisa assim. Que nem o exemplo de Voti lá, de Nossa Senhora veio falar pro cara, comunismo não é legal. E o cara continuou ali, tipo, vou me filiar ao Partido Comunista. Bom, daí, o livro tem 2 partes. A aula passada foi sobre as condutas bárbaras mais emocionais. Aquelas coisas que a gente tem que não passa muito pela cabeça, assim, que nem o exemplo da água, ou coisa do gênero. E daí agora, a segunda parte, são as coisas intelectuais. Então, tem a primeira que ele gosta de ressaltar, a desvalorização da inteligência. Que seria assim, nós não conseguimos através do intelecto fazer coisas. Então, nisso aí tem, por exemplo, os materialistas que dizem não, tudo que é criado, tudo que é pensado é por causa das condições históricas materiais. Então, a monarquia existia por causa do sistema feudal de produção. O sistema feudal de produção existia por causa disso e daquilo. Ou, por exemplo, os behavioristas, que é aquele negócio, treinados para agir dessa maneira, através de estímulos negativos e positivos, por aí vai. Ou positivistas, que aí seria, a história já está toda escrita, a gente só vai indo ali. Então, essa é uma das condutas bárbaras que a gente vê hoje em dia na parte da mente, que a gente acaba pensando, poxa vida, que isso aqui não tem salvação, ai nossa, o capitalismo me destruiu, ou coisas do gênero. Também aquelas ideias que a gente escuta, a existência precede a essência. Como assim, se a essência é o que faz de uma coisa aquela coisa, como é que a coisa existe sem ter uma essência? Mas é o que a gente escuta na faculdade de vez em quando. Ou outra coisa que ele reclama bastante é... Isso tudo, digamos, na visão do Mário Ferreira de Santos. Ele que consegue fazer todo esse mapeamento. Exato. Esse livro é para ser um manifesto de como a vaca está indo pro brejo. Várias coisas estão acontecendo na época dele, outras já aconteceram e outras ele está previndo que vão acontecer. Quando que é a data do livro? É de 60 e algo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não quero saber o copyright. 2000. Não, ele morreu em 68. Cadê? Eu não tô achando. Alguma boa alma, veja no Google, por favor. Tá falando que eu procuro. Pode ser também, muito obrigado. Imagina. Mas de qualquer maneira, foi ali no final da carreira dele. E realmente ele sempre teve uma obra bem pesada, de filosofia, coisa assim. Nesse aí ele fala para as letras, é um manifesto. Eu sei que tem muita coisa que eu deveria explicar melhor, que eu deveria escrever. Só que o manifesto é quase que um grito de socorro, assim. Notem isso, façam algo sobre, por favor. Eu sou uma pessoa... Passou bom alguém segue o trabalho dele. Foi mais ou menos um choque, assim, acordem, as coisas não estão tão legais assim. Então, assim, e daí, dentro disso, ele fala de problemas de filosofia que a academia tem, que todos nós temos, que seria... Antigamente, uma boa filosofia é o que minimiza o número de dúvidas sobre alguma coisa. Então, tu lê, por exemplo, São Tomás, ou algo do gênero, vamos falar de São Tomás, pronto. Ele vai te responder várias coisas, e as respostas dele normalmente não ocasionam novas perguntas. Se ocasionam, tu consegue responder. Descobri, ele foi publicado em maio de 67. Obrigado. Nossa, foi 1 ano antes dele morrer. Bom, então... Então, é uma filosofia que tenta explicar coisas e se sustenta por si mesma. Hoje em dia o que a gente tem é aquelas conversas de bar, sabe? O cara fala, isso for real, e o cara tá filosofando um monte. Só que é só uma dúvida que cria mais dúvidas e mais dúvidas. E isso é algo que ele fala, que é uma desvalorização da inteligência, como se a inteligência só servisse para criar dúvidas e não criar certezas, criar soluções para as coisas. Faz com que a pessoa se sinta mal depois, triste, e acaba afetando todo o ciclo cultural de um povo. Para ele, as culturas seriam ciclos culturais, que seria o início, daí vai aumentando, vai diminuindo. E o que ele fala? Todo povo, toda pessoa tem tendências destrutivas e construtivas.
Quando elas estão equilibradas, pelo menos uma anula a outra, tá tudo bem, a cultura tá saudável. Se as positivas estão mais, melhor ainda, tá crescendo, e se as destrutivas estão mais, daí o negócio tá ruim. Então ele fala que isso é tendência destrutiva, bárbara, que vai fazendo a vaca ir pro brejo. Então vamos para o próximo ponto. É dividido em pontos, então eu estou seguindo mais ou menos eles. Daí a desvalorização da vontade. A vontade acaba com toda essa confusão, esses problemas de termos que a filosofia acabou parando, acaba sendo confundida com desejo. O que é desejo? É aquele negócio, eu quero isso, porque eu não sei, sei lá, eu tô com desejo de comer um bolinho. Isso é o desejo. A vontade é, bom, eu quero comer esse bolo, eu tô com fome ou não tô com fome, eu preciso desse bolo, será que eu me mortifico? Hoje é sexta-feira, afinal eu posso não comer esse bolo. Então essa seria a vontade, seria o desejo domado pelo intelecto, que é algo que é menosprezado, ridicularizado hoje em dia. Porque tu só pega e faz isso porque tu tem repressões inconscientes, a tua vontade não pode dominar os teus desejos, isso não é saudável. Não se reprima. Não se reprima, não se reprima. Não se culpe, não se reprima. Vários nãos. Eu tava vendo uma entrevista, não lembro com quem, que falava que hoje em dia é mais comum o psicólogo falar pra alguém que não é adúltero, que ele tem um problema sexual, do que o cara que é adúltero. Que ele fala, não, isso é bom, tá tentando se descobrir, não sei o quê. E daí o cara que tá ali com a mulher dele fala, porque não, isso aí é algum tipo de má formação, sabe? Porque tu quer transformar a tua mulher na tua mãe, imagina ter uma mulher só, porque, sabe, esse negócio dela cozinhar pra ti, te cuidar, isso aí é instinto materno, isso aí não tem nada a ver com um instinto conjugal saudável. A gente fala essas coisas, vai entender. Tudo bem. Atrelado a isso, ele vai para a ridicularização da inteligência. Então, além de tu duvidar que a inteligência tem esses poderes, tu vai lá e fica espezinhando mesmo, que nem tu vê nesses filmes, né, que tem os nerds, que são os caras que gostam do conhecimento. Então, obviamente, eles não sabem falar direito, eles desprezam pelo corpo, pela aparência, eles não conseguem ser bem socializados, tudo isso. O que tem duas coisas. Primeiro, as pessoas que gostam de coisas acabam tendo ficam rotulados mal, e daí perdem muitas oportunidades, e as que poderiam se desenvolver saudavelmente acabam ficando que nem esses estereótipos, ficam ele gosta de matemática, que trouxa. Então é bem ruim. Daí ele pega e fala, bom, e como resolver isso, né? As pessoas que são inteligentes, que têm um amor pelo conhecimento, elas acabam se especializando, que é o que se diz hoje. Tem que se especializar numa área, porque as áreas são muito vastas, tu não vai conseguir ser um astrônomo se ficar pensando em outra coisa, tem que ir lá estudar aquilo. E isso faz com que crie mais problemas do que soluções, porque tu vê uma pessoa que tem uma base boa em filosofia, e que a gente conhece várias pessoas, né, que frequentam esse centro, conseguem discutir vários assuntos sem ter que estudar eles necessariamente, porque já tem uma base na lógica, uma base já tem categorias bem definidas na mente, então eles podem entender conceitos muito mais rapidamente e ver erros muito mais rapidamente. Então, se alguém falar, não existia nada, de repente existiu tudo. Bom, se tu sabe um pouquinho de filosofia, se tu tem a mente um pouco mais regrada, tu vai falar, como assim? Não vem nada do nada. Isso aí não tá certo. Tu não precisa ficar fazendo cálculo. Essa é a base da escolástica, né? Sim. Ensinar as pessoas a aprenderem a aprender. Você tem a vontade de aprender a pensar. Exato. Facilitar. A pessoa ia compreender as coisas com mais facilidade. Sim, que daí o bom serviria como mediadora dos outros campos de conhecimento, porque ela pode responder os assuntos mais gerais e dos mais específicos que ficam para outras áreas. Por causa disso, agora ele fala que tem a barbarização da ciência e da técnica. Por falta dessa filosofia, as pessoas começam a falar tudo que é tipo de disparate, porque fica ali no teu quadradinho e não fala com mais ninguém, tu não estuda outras coisas. E daí ele começa a ver por que isso acontece. Daí ele vai para uma tese bem divertida, que acho que se alguém aqui tiver amigo comunista vai gostar.
Seria assim. Amigo é uma palavra forte, né? É muito me misturo com essa Um conhecido, familiar, alguém que queira atrair com uma skin, assim, tipo, olha só, eu concordo com isso aqui, ó. Vem pra cá, de repente. Eu quero jogar no precipício. Exato. Mas basicamente ele fala assim, isso acontece porque a gente saiu de uma sociedade, digamos, mais ou menos aristocrática, com um alto grau de hereditariedade nas coisas, por uma sociedade mercantil. E agora a gente está quase saindo da sociedade mercantil por uma técnica, por uma que são as pessoas que pensam com técnicas que vão mandar. E daí ele fala que esses mercantis, esses burgueses, etc., então vamos falar, sei lá, os Soros da vida, Rockefeller, notam isso e não podem fazer com que os cientistas se vejam como classe. Então o que acontece? Se os cientistas não conseguem criar a visão de mundo deles, eles não vão ter uma visão que consiga, digamos, atacar o aparelho político e dominar ele. Porque cada cientista só quer saber da sua coisa. É só estudo borboleta. Eu estudo vulcão. Eu estudo avião. E daí eles vão falar um com o outro e não se entendem. Interessante, não sei também. Isso, eu estudo a roda do É um detalhezinho, né? Sim, exato. Era onde eu ia chegar, inclusive. A minha tia, ela é catedrática da Federal de Biologia. Ela dedicou a maior parte da vida a estudar borboletas. E no outro dia, legal, né? Minha tia estuda bicho, né? Na minha mente simplória, assim, estuda animais. Né? Ô tia, o cachorro sempre pega e fica se arrodilhando, assim, pra deitar. Por que faz isso? Ela, Matheus, eu não sou veterinária, como é que eu vou saber? Fica lá, poxa vida. Mas tu descobriu por quê? Não, devia ter perguntado para um filósofo. Pelo menos ele começaria a falar coisas sobre Aristóteles e eu achar divertido. É só você ter analisado o cachorrinho do gorila e tentar entender por quê. Claro, ele gostava de cachorro. Ele ficava, o cachorro é o... Foi pra Agro lá e discutiu com a massa. Sim. O Diógenes, né? Não sei se importa. Hã? Eu tenho a resposta, não sei se tu quer saber. Eu quero, por favor. Por favor. Tá. Meu Deus, vai gravar. Tá, então agora eu vou dar uma aula de cachorro. Obrigado. Os cachorros, como a gente sabe, são parentes dos lobos, né? Descendentes deles. E aí eles têm o costume de fazer o que os lobos fazem quando eles vão deitar. Eles procuram um lugar para descansar. Aí eles ficam rodeando para ver de onde é que tá vindo o vento. Pra deitar de costas. Aí roda o vento. Isso. E deixa eu me lembrar como é que era a lógica da coisa. É porque a ideia é que eles querem estar de frente com o inimigo, né? Quando ele acordar. Entendi. Então, se ele estiver de costas pro vento, ele consegue ouvir o cara antes de que ele se aproxime. Alguma coisa parecida, então. Entendi. Cheirar também, né? Boa, muito obrigado. É algo... É uma coisa de orientação. Isso, a lógica é essa. Sim. Então, acontece tudo isso, daí tem a luta da universalização do conhecimento, que foi a tese que eu expliquei da briga de elites, né, aquele negócio meio marxista. Isso leva a uma valorização do especialista. O especialista é o único que pode descobrir a verdade, só que a verdade é toda fragmentada, daí a pessoa já começa a ficar meio maluca, né, porque, tudo é relativo, né? Porque tu vê, o meu amigo químico falou tal coisa, mas o meu cálculo de física diz outra. Eles, talvez, se algum dos parasse para estudar alguma coisa de filosofia, os dois conseguiriam entender o que tem de errado num no outro. Ou ângulo da visão. Aquele negócio, né? O que é um triângulo? Um triângulo é um formato que tem um ângulo de 90 graus e outros dois ângulos. Fica um negócio ali. Só que não existe no mundo da matéria, assim, tu vai calcular, nunca vai ser direitinho os graus. Daí uma pessoa que não sabe de filosofia, não sabe que existe, digamos, as projeções mentais, né, o mundo das ideias, o mundo da matéria, vai falar, viu? Matemática não existe, é tudo mentira, tudo é relativo. Por quê? Porque ninguém parou para estudar direito com ele. Filosofia hoje em dia, nas escolas, é a história da filosofia, né? Ficam, porque esse cara falou isso, esse outro cara falou aquilo, qual foi a data que falaram? Ele fala, foi 34, daí ficam, parabéns, sabe? Não se ensina a pensar nem nada. Bom, isso acarreta num desvirtuamento da universidade. A universidade que foi criada
como um centro de saber, um lugar que desse para entender e explicar melhor o mundo e as coisas do mundo, acabou virando um lugar com vários núcleozinhos que ficam em embates maníacos um com os outros. Por exemplo, os sociólogos não falam com os economistas, mas no final os dois estão meio que estudando quase a mesma coisa, sabe? Então, isso acabou criando uma deturpação da faculdade. Então a gente pega as melhores mentes da sociedade, leva para um lugar que elas vão se perder mais ainda. Então já começa a ficar complicado, né? E isso leva, por sua vez, a um silenciamento dos que sabem pensar. Porque, por exemplo, tu vai fazer TCC, eles falam, isso vai ser a sua primeira contribuição para a ciência. Eles falam, legal, eu vou poder pegar tudo aquilo que eu aprendi, fiquei matutando e falar minha tese, falar onde é que eu cheguei. Eles chegam lá e eles falam, não é bem assim, tu tem que pegar e ficar citando caras pra dizer do que eles disseram, daí tu faz uma salada de frutas assim com vários caras e acabou. Professor, eu não posso falar algo que é uma ideia minha? Não, porque daí não vai ter embasamento. Não. E daí o que isso é engraçado. O que acontece é que agora os melhores de vários campos são os autodidatas. Tu vê, por exemplo, os caras da informática, tecnologia, não vão na faculdade. Mas, por outro lado, tem uma coisa bacana que não tinha no tempo do Mário, que é a internet, que dá pra ver. Eu até... eu não era católico quando era pequeno, mas eu sinto que começou a florescer esses grupos ultimamente, de 2000 pra cá, de pessoas que vão estudar juntas ou coisa assim, que daí é muito mais fácil pegar um livro da internet e ver uma coisa assim, o conhecimento ficou realmente mais fácil de achar. O que faz com que a filosofia seja mais importante ainda, para tu não ficar pegando qualquer coisa e botando na tua cabeça. Mas que elas estão ali para achar, se tu for catar, estão. Então, isso é bem legal, dá uma escapada desse silenciamento dos melhores. Tu pode, inclusive, expor tuas ideias mais facilmente, né? Então, dá pra ver, sei lá, o Olavo de Carvalho da vida tinha que ficar indo em jornal, tinha que ficar escrevendo livros, coisas assim, e agora ele pode simplesmente pegar, ligar a câmera do computador dele e ficar ali bonitinho no escritório falando, veja bem. Porque, porra, é muito bom. É muito legal. Ou o Padre Paulo Ricardo, poxa vida, quantas dúvidas ele já não nos resolveu. O alcance disso hoje em dia não tem comparação com a história. Tem aquele meme, né? Tu é católico mesmo? Sou. E fala então... Como é que era? Eu sei a resposta daí. Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo sobre isso. É bem assim, sabe? Então, grande parte dessa bagunça toda que está acontecendo é que aconteceu uma divisão entre ciência, religião e filosofia. Que, segundo ele, não é um fenômeno novo, não é um fenômeno que nunca tenha acontecido. É algo que realmente acontece, em geral, quando tem uma troca desses tipos de dominação. Quando tem pessoas que são do perfil mais aristocrático, mercantil, acaba acontecendo essa divisão assim, dos saberes. O que seriam aristocratas mercantis, né? Então seria as pessoas que têm dinheiro e já têm uma estabilidade de família para fazer as coisas. Então tem uma passagem de pai para filho, etc, etc. E agora eu mandei eu ler um parágrafo, por licença. Que bom, abri bem no lugar. Aí... aqui. É comum entender-se que a religião é coisa apenas do sentimento humano e sua origem vai encontrar-se na afetividade e não propriamente na sensibilidade. Afirma-se ainda que a religião nada tem a ver com a razão humana, mas o erro consiste em não compreender que onde há o homem, não há, em seus atos, em sua vida psíquica, um estado que não tenha presença psíquica, ainda que subconsciente. Sempre há, por seu turno, presença do entendimento, mesmo nos momentos que não há consciência do que se passa. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Basicamente, ele está tentando defender a religião dessa acusação que tem nos tempos que a gente vive, nesses tempos de mudança,
de paradigma que já está mudando de novo, né? A gente já está meio atrasado nisso dos aristocratas e mercantis, mas de qualquer maneira, que religião é coisa de sentimentalista, é uma coisa ultrapassada de quem não está pensando. A pessoa tem um problema com o pai, tem um problema com a mãe, daí vai rezar para a Virgem Maria, acha que existe um homem de toga no céu, esse tipo de coisa ofensiva que falam. E daí o que ele fala mesmo onde parece que só tem entendimento, só tem sentimentos, mesmo assim sempre tem algum tipo de pensamento por trás. A religião, por mais primitiva que seja, e por mais afetiva que seja em algumas pessoas, sempre tem alguém que pensou como que o mundo funciona por trás daquelas coisas que, sei lá, as benzedeiras ficam no Nordeste. Não existe, eu só senti que existe a religião católica. Não. Tem pessoas que pensam em todos os fenômenos do ser humano. Sempre. Nunca é só sentimento. Sempre tem um entendimento. Isso é o ataque à religião que acontece nisso. O ataque à ciência seria: a ciência é puramente pegar dados e interpretar eles. O que não é verdade. Tem toda a parte da experimentação, da coleta de dados, mas também tem a significação desses dados. Para que fazer isso? O que eu quero fazer? Qual a experiência que eu vou fazer? Tu não chega por ali, sei lá, tem um dicionário de A a Z, e fala, hoje tá, A é aceleração, daí tu vai lá. Tá. Daí vai todas as coisas que tu pode experimentar com a letra A, depois B. E toda a descoberta científica, ela precede de uma abstração, né? Sim, exato. Então, trabalhar com abstração para poder chegar no... Olá. Então, e o ataque à filosofia seria, filosofia é só causa problemas, é só aquele negócio de se botar dúvidas e mais dúvidas. O que acontece? Esses três campos vão acabar sendo interligados. O padre, ele tem que saber como o mundo funciona, mais ou menos como as coisas, até para ter uma boa homilia, então ele vai recorrer um pouco à ciência. Ao mesmo tempo, a maior parte dos ataques à fé dele podem ser defendidos com a filosofia. O cientista, ele precisa da filosofia para entender como fazer as coisas que ele está fazendo e para evitar erros lógicos, etc. Da mesma maneira, ele precisa da religião para conseguir ter algum sentido naquilo que ele está fazendo. Senão podia ser só um robô, ele não precisa de cientista. Então essas três coisas vão se alimentando. O filósofo também. Filosofia trabalha as coisas últimas, trabalha a essência das coisas. Como é que tu vai querer fazer conceitos ou coisa assim se tu acha que o mundo não faz sentido? Só tá falando palavras, tá fazendo barulho. O filósofo ateu é um negócio bizarríssimo, assim. Por que ele tá pensando, então? Só vai pra lá. E daí nisso tem, por exemplo, o Nogueira, quando ele fala ordem das disciplinas, é bom de ver como seria essa fusão das várias coisas, porque ele fala, né, que tem as disciplinas que daí começa com a retórica, depois vai a física, até chegar na metafísica. Tudo isso são coisas da razão e da filosofia. E daí finalmente tem as revelações sagradas, que daí é a religião. Só que todas essas coisas se interligam, não é falar que nem os muçulmanos, eu tenho o Corão aqui e Deus faz o que quiser e eu não preciso pensar no assunto. Não, Deus criou esse mundo com regras que ele segue em geral. Sabe? Que nem aquele negócio, Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar, já que ele pode tudo. Não pode, porque isso são só palavras organizadas de maneira esdrúxula. Isso não significa nada, é só barulho. Que tu não vai saber se tu não sabe filosofia. Ou, por exemplo, até agora uma outra pessoa completamente diferente, o Lévi-Strauss, que era antropólogo, o que ele queria saber? Ele queria saber qual que era o limiar entre natureza e cultura. E para isso, ele foi pensar, qual que é a coisa que os humanos fazem, que os animais não fazem, só que todos os humanos fazem. O que ele chegou? Ele chegou à conclusão, é o tabu do incesto, que é uma coisa que não é completamente natural, que nem ser humano não voa, e um ser humano voa e pronto. Então, é uma lei da natureza, o ser humano não voa. Por outro lado, não é um negócio que foi uma cultura que inventou. Então também não é completamente humano, é uma coisa no limiar ali. Ele começou a trabalhar por aí. E para conseguir chegar nisso, ele teve que estudar
a filosofia de vários povos, ele teve que estudar ciências, porque tinha várias explicações para isso. Uma era, as pessoas conseguem notar que quando se relacionam com membros da família, nasce uma prole defeituosa. Na verdade, não. Isso que é interessante. Se tu for ver, tem, digamos, uma geração fica defeituosa, daí depois ficam umas 2 ou 3 gerações normais, e depois volta a ser defeituoso. Então não teria como fazer uma relação de causa e efeito. É só um exemplo de ver como que a cabeça funciona melhor se tu sabe várias coisas diferentes, assim. E isso é bom pra gente não cair em outro erro, que é os primitivos são burros. O Silvícola acredita naqueles ídolos porque ele é idiota. Não. E é isso que ele tenta nos dizer, que mesmo onde tem sentimento, tem algumas pessoas que pensaram por trás. Mesmo no meio da Amazônia, que está todo mundo de sunga, existem pessoas de uma inteligência ímpar que pensam no mundo, que nem a gente pensa no mundo, que pensa na religião como a gente pensa na religião. Tem teólogos indígenas, daria para dizer, claro, não é a religião certa, mas eles estão tentando usar a mente deles para chegar lá. E é isso aí. Assim, é interessante isso que tu está comentando, das inteligências nas diversas culturas, independente da gente achar eles... ou seja, não sabem fazer ainda um carro. Isso, avanço técnico. Mas os índios, eles evoluíam muito, segundo Jung, das pesquisas que ele fez, foi com a questão, por exemplo, de contar sonhos na tribo e ver como que se desenrolava, mas eles chamavam de sonhos com aspectos diferentes, né? Sim. Que não era só aquele sonho, eu me levantei de manhã e peguei lenha. Não, eu me levantei e vi uma figueira imensa, sabe? Que eles chamavam de grandes sonhos. E ali todo o povo pensava sobre aquilo e tentava entender as forças da natureza. Exato. É aquele negócio que eu falei do Nogué, que tu consegue chegar até a metafísica só pelas forças do intelecto. E se a gente vai ver várias religiões, eles conseguiram alguns conhecimentos, todas elas têm alguma coisa. Só que o que a gente tem de diferente? A gente tem a revelação. A revelação que abre espaço para digamos, para o alto voo do intelecto também. Sim, também. É verdade. As culturas que não tiveram o acesso à revelação ficaram restritas no voo digamos assim, no alçar voo do intelecto e da imaginação. Sim, na verdade, o Mário ele fala que seria o seguinte: tu cria esquemas mentais, o intelecto te leva até certo ponto, e a partir deles tem que, digamos, construir pensamentos para a tua inteligência ficar maior. Tu vai, aos poucos, tu vai criando conceitos na tua cabeça, tu vai criando ideias, vai criando um mapa mental, e a tua cultura te ajuda a fazer isso, e daí tu, digamos, consegue chegar a raciocínios que a tua inteligência por si só não conseguiria. É por isso que eu acho que o brilhantismo das parábolas. Sim. Que ela atravessou os séculos e continua sempre tendo o mesmo sentido daquilo. Sim. Você pode daquelas parábolas fazer criar toda uma imaginação e abstrair, né? A matemática também é um bom exemplo, porque a gente sabendo adição, subtração, daí vezes divisão, a gente consegue coisas que a gente não sabe de cabeça, assim, a gente consegue fazer cálculos que a gente não consegue fazer com a nossa própria inteligência, por assim dizer. Eu não sou inteligente o suficiente para pegar e ver quanto é 7 vezes 7, daí eu vou lá e põe no papelzinho, papapá. Um comentário, não sei se agora é isso, nessa ideia. Mas as culturas que não tiveram revelação, elas podem até ter raciocínios complexos. Por exemplo, a matemática ela era muito desenvolvida, por exemplo, na Índia. Sim. E os povos árabes, né? Também, exato. Mas os povos árabes e os mais dentro eles englobaram a revelação. Né? Só que tem um detalhe, ela é meramente operacional como ideia. A civilização não progrediu. Sim. Ficar estacionado no estado de tecnologia aplicável à civilização muito restrito. Aquilo que talvez a ação da revelação no mundo, na criação. Sim. Faz sentido. Eles não, eu acho que como foram privados disso, eu não sei se é exatamente isso que quisesse dizer.
que está no livro do Mali, né? Não, essa parte não tá. Era mais exemplos de... Ah, tá. Era só pra ilustrar como que os primitivos não são burros. Era só isso, assim, pra ver que essa mistura de ciência, religião e filosofia é importante de qualquer forma e a gente tá perdendo algo de ser humano hoje em dia que a gente divide essas três coisas. Seria por aí, mas continua. Não, é isso. Ah, tá. Tá. Daí ele vai para os resultados disso, né? A ciência fica só arquivando e não é universal. Fica arquivando várias pequenas curiosidades, tipo, essa libélula tem aqui a asa 2 milímetros menor do que aquela lá. A filosofia questiona sem saber nada. E a teologia acaba caindo em erros lógicos, e em erros doutrinais, e tudo que é tipo de erro, assim, em erros... coisa maluquice. O que eu queria dizer com isso? Deixa eu ignorar minhas anotações. Bom, depois vem a luta contra o Criador, que eu vou ler, que ele deve ter escrito de alguma maneira muito interessante. Vamos lá. Uma das terríveis características de nossa época é a luta contra o Criador. Desconfia-se, nega-se, anematiza-se o Criador. O que vale é a falsa criação, e essa se caracteriza apenas por tomar abstratamente um valor, que é integrante de uma totalidade, exagerá-la de tal modo que se julgue que isso é o Criador, que se faz na arte. Então, é basicamente assim, em vez de tu criar uma coisa, tu exagera um aspecto daquela coisa. É mais ou menos o que o Chesterton fala das heresias. A maior parte das heresias pegam a revelação, exageram uma parte dela e ignoram o resto. Então a gente pega, por exemplo, materialistas. Eles pegam aquela parte de que nós somos todos filhos de Deus, somos todos iguais, e exagera isso. Esquece a caridade, esquece tudo mais, só vamos dar um golpe de Estado e vai ser o reino do proletariado. Não sei, vocês podem imaginar outros exemplos aí, eu tenho certeza que vocês conseguem, mas é basicamente isso. Erros e heresias são mais ou menos isso. Se tu pega a totalidade do mundo, pega um pedacinho e exagera ele. Então, tira do contexto. Isso. E na arte também, por exemplo, nossa, eu gosto muito dos ângulos. Eu vou fazer um quadro que só tem ângulos. Então, a cor é uma droga, a pintura é uma droga, mas tem uns quadradinhos legais, assim. Vamos ver. Isso. Ou, eu quero um negócio, eu gosto de como os quadros podem te levar a ideias. Daí tu pega e desenha qualquer coisa e inventa uma desculpa para aquilo. Sei lá, fiz um quadro branco, quer dizer que toda a arte é uma criação, porque é um quadro branco. Tu pode fazer o que quiser depois ali. Umas coisas assim, sabe? É um exagero de uma coisa só, daí tu esquece o resto. Isso não é bom pra ninguém, assim. E tem bastante isso hoje em dia, né? A luta... Igual piada, mas tem que explicar porque é ruim. Só uma coisa que ficou um pouco pra trás, que tu disse que tinha uma isca pra jogar pro comunista. Não, era isso de falar que, bom, senhor comunista, você realmente tem razão, existe luta de classes e ela atrapalha a nossa vida em geral. Hoje em dia o que está acontecendo, existem essas pessoas que são intelectualizadas tecnicamente, que provavelmente no futuro serão a classe dominante. E é por isso que sabotam as universidades. Mas não é do jeito que o comunista acha que sabotam, não é por falta de verba, coisa assim. É pela nucleação de todos os conhecimentos, a exclusividade. Eu sou só um físico, eu tenho ódio de aprender química, eu tenho ódio de aprender filosofia, e digo mais, eu sou um físico experimental sobre vácuos, eu só quero ouvir falar de vácuozinho. Se não tem nada, eu adoro. É mais ou menos isso. Sabe muito de pouco. Do nada, né? Cada ideia. Querido Mondrian. Isso aí, esse tipo de coisa maluca. Vale milhões os quadros. Todo mundo tem muito orgulho disso, cara. Surgiu alguma conta pra fazer. Não, eu sou de humanas. Tem a mídia exatas. Sim. Se for muito especialista e pouco generalista, né? As pessoas não têm noção do resto. Sim. O meu filho, ele é matemático. E ele disse que ele, quando por exemplo, estava nas aulas na faculdade, ele sabia pelo tipo de pergunta que o cara fazia.
Por exemplo, você da engenharia. Ah, que show! Bom. Era impressionante. O pessoal da engenharia se interessava em saber o que ia cair na prova e exatamente os exemplos. Ah, sim. Porque eles vão na coisa aplicada mais pronta, né? Claro. A matemática, mas tanto faz, porque são coisas só desde o início, então... Sim. Ah, que show! Depois, né, tem a luta contra o criador e agora a contra a criação. Vamos lá. Pelo medo dessas pessoas que criam, que fazem o diferente, que nem eu dei o exemplo do TCC antes, né, tipo, ai, Deus me livre que alguém pegue e crie uma tese nova. Não, amiguinho, por que tu não pega esse livrinho aqui do Marx e daí tu fale, Marx em nova perspectiva, e fale sobre o que aconteceu esse ano, o que o Marx ia dizer, tá bom? Vamos fazer uma fichação do livro, tá? Como tem esse pavor bizarro assim, sobre alguém pensando alguma coisa minimamente produtiva, o que acontece é que acaba tendo uma improdutividade geral da cultura. As pessoas acabam se desacostumando a criar coisas. Então, qual é o exemplo que ele usa? Ele usa da música clássica, que daí tu vai Mozart, Bach, Beethoven, daí vai uma escadinha assim, de cada um produzindo menos e menos, e tu vê os escritores antigamente, tipo, 50 livros, umas coisas assim, daí hoje o cara escreveu uns 13, fica... né? Sim. Pessoas de que atuavam em tudo quanto é área. Ele fala que é realmente esse o problema. Se a gente atuasse em mais áreas, a gente teria mais coisas para fazer. Da Vinci, por exemplo. Governador, pintor. Exato. Sim, daí hoje em dia, tipo, sei lá, os grandes novos deuses da técnica, eles inventaram alguma coisa. Sei lá, tipo, olha só, eu inventei esse tipo de computador aqui, o Apple. Então, eu sou um gênio. Por favor, escutem minhas opiniões políticas. Coisas assim, sabe? Então acaba tendo uma estagnação bizarra das coisas. Outro exemplo que eu estava pensando lendo isso é no campo da política. A gente vê o que foi a Revolução Espanhola. Tinha vários partidos com várias propostas de tudo que é tipo de coisa maluca, assim. Tinha uns anarco-primitivistas que falavam, vamos virar todo mundo homem das cavernas. Isso parece que vai ser legal. Tinha duas facções monarquistas, uns tantos fascistas, mais republicanos, comunistas. O conflito armado mesmo se dividiu em três, né? Sim, mas eram alianças até a abordagem. Mas eu quero dizer, as pessoas tinham ideias diferentes do que fazer. Hoje em dia, esquerda, direita, a gente tem que pegar e se aliar com todo mundo da esquerda, com todo mundo da direita e... Você fala, você já pensou sobre a monarquia? O rei mandando em tudo. Você sabe que existem diferentes tipos? Não me importa. Umas coisas assim, a gente se sente mal às vezes, tipo, por que eu tô sonhando com essas coisas? Poxa vida, o governo é assim, a vida é assim, que eu vou criar algo novo? Eu tô sendo orgulhoso, eu tô sendo bobo, coisas do gênero, que coisa mais adolescente. E a sociedade inteira parece que tá assim, essa dificuldade de criar coisas novas, sei lá. Eu gosto muito de gibi, eu vou escrever um gibi de super-herói. Então tem que ter o cara forte, a mulher forte, um personagem que é rápido, outro que não tem superpoder, sabe? Tudo é plágio o tempo todo, coisa desagradável. E até os que dizem que são originais, na verdade, eles só estão macaqueando o que eles estão plagiando. Mas tu vai em Platão, que tudo é do mundo das ideias, e aqui é um pouco diferente, a coisa já estava lá. Mas ideia para Platão é uma coisa diferente. Ideia seria os conceitos imutáveis. Então, a ideia seria, por exemplo, o quadrado perfeito. Não seria o que passa na nossa cabeça do que fazer com o quadrado, ou se o quadrado é azul ou vermelho. Mas quando tu tem a ideia do herói, tu entra no arquétipo. Sim. Tá, tu não vai ter... Eu entendo que as opções são limitadas. Só que a gente não consegue nem pensar nas opções limitadas, nem se arriscar. A gente acaba... A gente tá num deserto de criatividade. O pobre cachorro... Sei lá, é meio triste às vezes, a gente fica triste. Sim. Daí aqui. Depois, outro problema do nosso tempo, o conceito de Deus. Ele começa essa parte do conceito de Deus falando: como se fala na filosofia, não existem
perguntas sem resposta. Existem perguntas mal formuladas. E ele fala que da mesma forma não existe pessoas que não têm a capacidade de acreditar em Deus. Existem pessoas que formularam na sua mente Deus de uma maneira ruim. Que eles não estudaram, eles não sabem. Voltando ao Nogueira, é perfeitamente possível só estudando saber que Deus existe, chegar até a metafísica, saber que existe algum além-vida, alguma coisa assim, as coisas não acabam. As pessoas estudam? Não. Mais ou menos isso. Então, se tem esse conceito falho e estranho de Deus, e daí às vezes os padres não são tão bem formados, porque tem esse problema na repartição de ciência, filosofia e religião, então o padre às vezes não consegue responder, às vezes ele também não está afim, às vezes também disseram para ele que não é para responder. Seria uma pessoa que poderia falar para ele. Várias pessoas também, os anciões não são mais tão respeitados, então não dá para deixar o guri com a avó ali para rezar o terço, coisas assim, então o problema vai levando ao outro. Depois ele fala sobre o fetichismo, que é o problema da solução única. O fetichismo seria uma ideia mágico-religiosa que é o menos cria o mais. Tu consegue tirar recursos de coisas que não tem porque não tem esse poder. Então, sei lá, tu vê nesses filmes de magia ou quando tu joga RPG, né? Tu pode lançar uma bola de fogo se tu tiver 3 quilos de incenso, um pentagrama e 2 gatos. Sabe? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daí tem vários tipos de fetichismo, que agora eu vou ler para vocês. Aqui. Há no pensamento moderno uma série de retornos à esquemática infantil que são genuinamente fetichistas. Vamos a alguns exemplos. Criança dos 2 aos 3 anos costuma dar nome às coisas, seu pensamento é meramente nominalista. Quando o filodoxo moderno pretende fazer filosofia, defende o nominalismo, que é o quê? Tu dá nome para a palavrinha e daí tudo vai ficar bem. A palavrinha é tudo que tu precisa saber sobre a coisa. Tô brincando de isso. Bom, de qualquer maneira, é aquele negócio. Se a gente se livrar desse problema, vai resolver outros problemas que não tem nada a ver. Se a gente resolver a questão de classe, todo mundo vai viver em paz, todo mundo vai ter o que comer, a administração pública vai entrar nos eixos. Digamos, existe injustiça contra os negros e os proletários. Se a gente botar o poder na mão deles, não vai ter mais injustiça contra eles. Então isso vai resolver o problema da fome para todo mundo. Não vai. E daí tem vários ismos. Se a gente destruir os comunistas, todo mundo vai ser direitinho, papapá. Se a gente expurgar os maus padres, a igreja vai voltar a ficar toda linda, maravilhosa, vai ficar tudo show. E por aí vai, né? Então, isso é o fetichismo, é achar que uma coisa tem uma relação desproporcional aí. Uma coisa cria uma consequência muito maior do que a própria coisa. Mas eu não poderia falar em joio e trino? Em última análise. Porque, claro, eu concordo. Eu nunca vou resolver nada liquidando os comunistas. Seria ridículo, porque apareceria outra coisa. Na verdade, é bem mal que eu posso melhorar. Com isso. Sim, é isso. Ele fala assim, todos esses são problemas de verdade, só que não põe o cavalo na frente dos bois. A gente tem que ir resolvendo eles sabendo que são mais de um problema. Não dá pra dizer que todos são o mesmo problema. Me lembrei do Na verdade, todos eles são pecado, mas... Me lembrei do Trotsky falando pro Lenin. Eu acho que matando uns 70% a gente tá bem resolvido. Sim. Verdade. Então, toda essa bagunça vai descambar na incompreensão da ética e da moral. Então, sem ética e sem moral, a vida social é impossível. Não adianta matar as pessoas que o Trento falou, criar todas as leis que tu quiser. Se as pessoas não tiverem individualmente um código de ética, de moral, ou seja, aquilo que a gente tem que fazer como regra pessoal e aquilo que a gente tem que fazer em determinadas circunstâncias, o negócio não vai dar certo, não adianta. Da mesma forma, tu pode fazer leis maldosas, tu pode fazer barbaridades e as pessoas continuarem fazendo a coisa certa, se tiver uma base ética e moral boa. Que nem o São João Paulo II, ele fez seminário na Polônia invadida e fez um grupo de teatro. As duas coisas tu podia levar uma bala na cabeça se fizesse, mas ele fez no mesmo.
durante toda a ocupação comunista e nazista, as coisas na Polônia continuaram funcionando. Tanto que eles falam, aquilo realmente era um estado clandestino, porque tinha universidades, tinha jornal, tinha hospitais, tinha peças de teatro, tudo isso. E falou, tá, vocês querem mandar, mandem aí, a gente faz escondido, então, pista pra ti. Basicamente isso. Tá. O que os bárbaros modernos nos dizem contra essas coisas? O que eles querem que a gente acredite muito? E que sempre falaram, em todas as épocas teve pessoas que falaram isso. A moral é relativa. Não, que assim, eu sei que a gente não devia roubar, mas roubar do supermercado é diferente, né? Tem tanta coisa ali, uma corporação malvada do supermercado. Só tá roubando barra de chocolate. O desejo deve ser satisfeito. Cara, por que tu fica aí fazendo penitência? Que coisa, isso é meio tortura, é meio bobo, né? Não, fecha a vida, não faz isso. E depois não existe além mundo. Resolve as coisas aqui. Se não existe além mundo, não tem por que tu ficar aí se preocupando tanto com moral, o que tu tá fazendo ou não. E também tu tem que satisfazer, porque não vão satisfazer depois. E daí ele dá aqui os exemplos de um diálogo entre essas criaturas e uma criatura que ainda não está completamente maluca, tá vendo? O relativismo e hedonismo, posição que na ética afirma que devemos apenas satisfazer os nossos desejos, são posições falsas e bárbaras, porque o bárbaro julga que só as normas de sua horda e de sua tribo são válidas, e que as dos outros não merecem nenhum respeito. Só o bárbaro pode julgar que somos apenas anelantes de desejos sensuais e que não anima o homem nenhuma aspiração superior. Quanto à aceitação de um prêmio ou de um castigo, basta apenas dizer que esta mesma vida nos oferece dos dois. Os que se embrenham numa vida de prazeres vivem ainda mais infelizes e aumentam a amargura do cálice de sua vida. Basta olhar o espetáculo de hoje, de tantos transviados, entregues aos narcóticos, todos estupefantes, embotados em sua capacidade, falhas de impulsos, coisas que se movem ao sabor das exigências ambientais, entregues às mais torturantes neuroses, aos conflitos interiores mais horríveis, semiloucos, frequentando os consultórios de psiquiatras, quando não estão já internados em casas especializadas em manicômios ou no desfecho de mortes prematuras. Gente, aquele negócio, né? O pecado vai te levar pra fossa. Tu quer fazer aquilo que tu sabe que não deve, tu vai acabar não fazendo o que tu deve quando tu precisar. Tu vai acabar sempre se deixando levar pelo que tu quer. Tu não vai criar autocontrole, nada do gênero. Tu vai acabar virando um louco, um transviado, que nem ele falou. Que nos leva ao próximo ponto, que tem o melhor nome, na minha opinião, de todos os capítulos, que é a juventude transviada. Então, né? Esse nome de filme. Mas do filme. Sim. Bom, durante toda a história do mundo, a juventude se transviadou. É algo normal. No caso, o transviado ele usa pra ficar marginal, essas coisas. Se desviar. O termo viado. Não é do animal. Aliás, pelo contrário, o animal, na cultura ocidental, europeia, é símbolo de virilidade. Viado é daí, é uma marchinha de carnaval que falava que tudo é transviado. Que show! Horrores. Mas daí o que acontece é que hoje a gente tem um problema de intensidade e volume. Tem um volume muito grande de jovens que ficam fazendo besteira numa intensidade muito grande. Aquele negócio, poxa vida, todo adolescente vai, e aí, fuma maconha? Todo mundo fuma. Vamos pra CB, tomar kit. Daí fica caindo pelo chão, assim, aquela coisa bonita. O quê? Kit. O que é kit? Kit. É a junção de duas coisas terríveis. Uma delas é energético e a outra é vodka. Energético é vodka. E daí tu fica bem bambucha. Chamam de kit isso. É o kit, deve ter outras misturas. Mas daí não é kit, né? Não. Achei que Não. É o verdadeiro kit. Parece uma coisa Eu lembro daquela gurizada no centrinho de Atlântida, na época do planeta. Sim. Eles compravam umas garrafas de vinho de 2 litros com vinho doce. Sim. Aquilo era horrível. Verdade. Não, é que daí vem o problema da intensidade e do volume. Eu quero dizer, tu fazer isso quando é jovem, sei lá, tipo, digamos uma vez por mês, assim, fica lá e fala, eu tô feliz, eu
eu consegui algum ganho pessoal, sei lá, eu fui bem na prova, algo assim, tô de bom humor e fazer isso. Ok, tudo bem, é bom esse tipo de experimentação até. Só que daí toda sexta-feira, isso quando não é durante a semana, e todos os jovens de uma faixa etária, daí isso é um problema social grave. Sim. Até... A gente vive dependendo disso, cara. Espera o final de semana pra se drogar. Sextou. Sextou. Pois é. E daí ele fala de algumas coisas que podem levar a isso, né? Então, uma coisa interessante que ele fala, isso é universal porque está acontecendo até na União Soviética, só que nossa diferença deles é que a gente não fuzila quem está fazendo isso. O quê? Ser transviado. Sim. Aliás, nos países socialistas, principalmente a Alemanha Oriental, teve surtos, claro, de alcoolismo. Né? Você já tinha. Eu achei que fosse verdade. Já curioso, mas de doença... Isso era no ocidental. De doença venérea, porque tinha liberdade sexual. Eles também não tinham nenhum outro tipo de proteção. De válvula de escape, digamos, cultural, sei lá o que for. Sim. Para as coisas mais baixas. Mais bizarras possíveis, entendeu? Sim, tu não pode ir no cinema sem ser propaganda estatal, tu não pode dançar, não se eles forem no clubinho, blá blá blá. Devia ser bem opressivo mesmo. O consumo como gonorreia existia na Alemanha Oriental até a década de 80. Era surto grande, assim. Sim. Interessante. Mas o alemão sempre foi meio levado, não foi culpa. Brincadeira. Bem dos cachorros, né? Não sei. Bom, então, né? Ele fala que... Eu não sabia de onde vinha o vento. Por isso Esse Cusco que um dos problemas é a educação para a curiosidade. Então, tu pega e lê algum desses pedagogos mais modernos, a criança tem uma curiosidade infinita que deve ser suprida mesmo antes dela perguntar. Então, a criança tá ali, mal saiu das fraldas, fica... E aí? Você sabe o que são nestes? Você gostaria de saber o que é felação? As coisas assim, a criança não quer saber, ela não tá pronta, ninguém perguntou. Daí tu vai lá e vem com aqueles livrinhos assim, olha aqui, ó, meu primeiro livro de sexualidade. Poxa, isso já deixa a pessoa meio com vontades estranhas, cria vontades artificiais antes do tempo. Depois ele fala um pouco de covardia e medo da nossa sociedade de pegar e falar, não faça isso, meu filho, isso é feio. Tanto que tem expressões hoje em dia, tipo slut shaming, que é uma inglesa que em bom português é tipo envergonhação de piranhas, algo assim, que é algo muito feio segundo os americanos, que seria tu falar, você garota, você que está com 50 parceiros sexuais e toda noite tem que transar com um diferente, isso é ruim, isso é coisa de piranha. Daí eles falam que isso é algo preconceituoso e horrível e que deveria estar no Código Penal. Então, tu cria uma criança nessas condições, tu vai ver que a pessoa não vai ter muita fortaleza para... Padrão moral. Exato. O padrão moral foi para as cucuias. Mas sabe que eu me lembrei agora? Eu era criança nessa época, quando foi lançado esse livro. E naquela época eu tinha um livro, acho que nós tínhamos em casa, eu tenho 3 irmãs. Sim. Nós tínhamos em casa 2 livros, era O Moço e Seus Problemas e outro livro cor-de-rosa, não era azul. O cor-de-rosa era A Moça e Seus Problemas. Que legal. E tinha toda uma explicação, mas era muito conservador o livro, muito interessante. Sim. Eu sei, meus pais tinham esse livro em casa. O Moço e Seus Problemas e A Moça e Seus Problemas. Um era azul, outro era cor-de-rosa. Sim. Foi legal. Tudo muito sutil, muito... mas era bem bacana o livro. Sim. A gente pode... Traduzido em inglês. Um desenho, uma bico de pena, assim, era tudo desenhado. Sim, que legal. A gente também pode notar alguns hábitos que a gente tem. Eu lembro quando era pequeno, quando as pessoas iam falar palavrão, ou quando iam fumar, ou beber, eles olhavam pro lado, assim, ver se tinha criança, coisa assim. Hoje em dia aqui, está ali, ele fala, puta que eu pariu. Eu falo, calma, tem criança em volta. E daí? Tem que aprender, de ser. Fumar ficou quase que obsceno. Sim, Politicamente correto, aquela coisa. Sim. Geração saúde. E daí, finalmente, como o Mário quer ser uma pessoa que ensinar a ser bons cidadãos e boas pessoas em geral, bons cristãos, ele fala, cuidado também para não ser idólatra. Essa gente erra querendo dizer que o futuro é bom por ser futuro. Não vamos cometer o erro oposto de dizer que o passado é bom por ser passado. As coisas boas da humanidade são as coisas boas da humanidade. Não são de uma nação, não são do passado ou do futuro. São coisas que são boas, são respeitáveis. Tem coisas que são questão de gosto e coisas que são realmente bom gosto.
Depois ele fala o diálogo dos surdos. O diálogo dos surdos é legal. Que é assim, as palavras têm tantos significados e os linguistas encheram tanto a cabeça das pessoas que, sabe, porque cada pessoa, o que importa é entender a palavra, né? Se tu se entendeu, tá tudo bem. Porque as palavras não têm mais sentido comum. Tu fala uma coisa e a pessoa pode interpretar isso ou aquilo. Muito comum hoje em dia isso. É muito ruim, é deletério pra cabeça do ser humano, pra pessoa. Quanta briga tem por essas coisas, isso é horrível. Eu me lembro que uma crítica que eu tava lendo do Marx antigamente é que ele não botava os conceitos direito. Por exemplo, qual é que era? Era classe. Ele usa em 5 acepções diferentes, classe. No Das Kapital, que é pra ser o mais dele. E tu vê que isso causa um monte de problema. A pessoa fica meio bobadinha com esse tipo de coisa. Mas sabe que o Sócrates, ele quando ia falar sobre alguma coisa, ele definia. Por exemplo, eu acho que no Banquete, que tem uma parte que é sobre o amor, ele primeiro começava a falar amor, eros. E depois ia... Ou seja, ele primeiro definia... Porque um dia eu estava me vendo discutindo com alguém alguma coisa que a pessoa pensava mais ou menos a mesma coisa que eu, mas elas estavam desencontradas. Exato, é o que ele fala, é o diálogo dos surdos. O pessoal se concordando com o outro e discutindo. Isso. Porque tu não definiu a palavra do início. O que eu vou falar? Sobre amor também. Que tipo de amor erótico? Amor, digamos, o amor bíblico? O quê? Sim, exato. E daí a gente vê, isso é um problema que sempre vai ter numa língua. Isso é normal. Só que em geral se faz um esforço para evitar ao máximo esses problemas. Hoje em dia se faz um esforço contrário para ficar cada vez mais maluco. E daí com essa perda de sentido nas palavras, o pensamento fica desorganizado e a gente acaba fazendo coisas estranhas. Por exemplo, a teoria queer das pessoas trans e coisas assim. Porque começa, tem a pessoa trans é a pessoa que diz que é do gênero que ela não é. Só que gênero também não existe. Então, daí começa a inventar, 15 mil categorias bizarras para, resumidamente, falar para quem que o cara quer dar e o que ele quer comer. Desculpa, eu sei que é bem grosseiro, mas é isso mesmo. Mas daí eu já vi um cara, ele fez assim, porque eu sou cis, não sei o que, e papai, mas fez um texto, aí o cara botou embaixo assim, tudo isso só pra desligar a bunda. É que nem o Nogueira fala. Nunca o pessoal foi tão erótico, tão neurótico com questões de cama. Porque ou a pessoa fica super conservadora e fica, não, porra, vamos chamar de piruzinho, de Bilal, membro, não vamos falar palavras fortes, é um ato assim de conversão carnal, é um amor, é algo, se transforma num falso deus, assim, de transar é uma coisa muito importante, muito transcendente, assim. Daí, nossa, o cara vai lá e não aproveita depois, que fica, ai, credo, ai, gente, ai, eu ri no meio, ai, eu fiz careta, ai, eu tive que ir no banheiro, não, mas o sexo é a realização da minha vida. Ou o contrário, ai, sexo é nada. Ou também, tem tudo que tipo de neurose maluca. Eu sou sexo, que eu sou gay, tudo. Eu sou gay, eu tenho que comprar leite gay, que é feito especificamente para pessoas que são gays. Legal. Sabe? Leite de soja. Leite de soja, moça. Sim. Leite que saiu do... Exato. Deus não quer fala, aqui ó, esse negócio de repressão sexualidade média. Tu ia lá, tu casava, ou sei lá, tu fazia alguma maluquice, falava com o padre, acabou, ninguém ficava pensando tanto nessa coisa. Mas daí a criança tá na 2ª série, os caras ficam ali, não, porque é sexo, sabe? Tu tem que saber. Os caras têm uma agonia bizarra. É uma coisa absolutamente instintiva no ser humano. É meio autoexplicativo, não sei por que tanta educação sexual assim. É que isso é um subterfúgio, na verdade. Isso é instrumentalizado por uma outra causa que não é essa. Sim, só que como não tem palavras que significam coisas, os caras esquecem o que estavam fazendo no meio do caminho. Os comunistas agora se perderam, não sabem nem mais o que é comunismo. Esses caras da teologia... O cidadão incauto que entra no discurso e não percebe que tem um jogo por trás. As palavras que estão usando sobre fascista e democracia têm significados absolutamente antagônicos. Sim. Pois é. Então... É verdade. Isso aí leva a um monte de preconceitos bizarros com palavras que significam uma coisa muito específica e agora não significam nada.
E depois leva até uma desumanização do homem, assim, fica tu tem que pegar e não é o homem, é o homem no trabalho, o homem como máquina, então é o homo labor. Isso tem muito na sociologia, tu não pode falar tipo, o homem quando está trabalhando, não. Homo labor, é o homem do trabalho. Daí tem o homo ludens, que é um novo homem, que ele é lúdico, entendeu? E daí tu pega e fica, porque tem produção de não sei quantos homens hora, blá. Então o homem como cálculo matemático de que nem cavalo de força. E por aí vai, são vários tipos de homem, que nenhum deles é um homem por completo. É uma mulher, homem, mulher, é um ser humano completo. Sempre ele tá estancado. Homens e mulheres. Amigas. Aqui, eu tô acompanhando aqui no texto que eu baixei agora aqui. Um safado. Aqui tem uma coisa que eu achei interessante. Boa. Fala aqui, aos satânicos que tudo fazem para que seja assim. Isso. É o diálogo do surdo, né? Isso é muito acadêmico hoje em dia. Há intelectuais comprometidos com essa manobra que buscam aumentar ainda mais a confusão. Quem é que disse? Eu não sei quem falou, acho que foi Sartre. Piaget? Ou que falou assim, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Quem foi Satã? Foi ele mesmo? Mas eu acho que foi. Não, acho que foi o Jacques Derrida. Não foi o Nietzsche? Não, Jacques Derrida. Não foi o Lula? Foi o mais recente. Foi o Jacques Derrida. Isso aqui eu achei bem interessante. Eu baixei o livro agora. Pois é, né? É uma coisa sofistas, né? Tu faz todo um texto contando uma mentira e... Mas tu não tem acordo semântico nenhum também, né? De propósito, né? Eu já volto. Pode ir. Não pode voltar, né? Desculpa, eu não... Pode voltar hoje. Mário Ferreira dos Santos, ele sempre foi um... Apaixonado, tem que falar agora amanchonado. Falar ao amendoim. Acertou na mosca e acertou na soja, porque somos todos veganos. É verdade. Contrabaixo a todas as alturas importam. Claras em neve e escuras em clima tropical. Bom. Escuras em Olha, graças a Deus eu não vou nem mais me lembrar do que tu falou aqui. Nunca. Imagina os ratos. Mas a gente estava conversando aqui, o Mário Ferreira dos Santos, ele transitou também. Nem sempre ele foi um conservador, né? Ele foi ao longo da vida dele ajustando os conceitos. Eu não sei da biografia dele, mas eu tenho a impressão que ele deixa essa impressão porque ele tenta realmente ser nem da direita nem da esquerda, assim, na verdade. Então, às vezes ele... Não é isentão. Ele mostra a língua, ele fala tipo, tu é da direita, tu tá pegando e adorando dinheiro, tu tá adorando a ordem pública. Tu da esquerda, tu tá adorando o povo em vez de adorar a verdade. É mais ou menos isso, assim. Ele realmente se esforçava muito pra pensar direito. E daí, volta e meia que eu falava, e aí, cara, você gostaria de participar desse momento político? Ele... Porque tudo é uma questão conceitual também. Porque se tu leva o conservador como aquele que aplica e desenvolve aquilo que deu certo, ele observa, ele vê onde que as coisas realmente funcionaram. Exatamente, então sim. Isso é um conservador. Sim. Agora, se disser que o conservador é aquele que está lá, pegado a ideias, não é isso. Você tem um... Sabe, é um conceito que acho que a gente tem que trabalhar melhor. Tem um think tank que eu acompanho eles e assino as publicações em Berlim, chama a Biblioteca do Conservadorismo. E eles sempre colocam assim, sempre são instigados, parece que está crescendo o movimento lá, e são instigados na opinião pública para pensar o que é conservadorismo, porque, sobretudo, na Alemanha, a palavra é um palavrão por causa do remete ao nazismo, né? Aí ele diz deve ser por causa do Bismarck, ele que era o mais psicopatinho. Não, acho que não, por causa de uma compreensão mesmo, mas eles esclarecem assim, o conservadorismo em uma frase, eles dizem assim, é ceticismo em relação à mudança. Então, assim, por exclusão, uma pessoa como tu definiu que seria, digamos, o comportamento, depende da biografia do Marx, né? Por exclusão, se tu digamos, cético a tudo que é uma besteira, alguma coisa assim, tu vai acabar
caindo com funil no conservadorismo. Sim. Eu queria deixar bem claro que eu não conheço muito a biografia dele, então eu posso estar redondamente enganado. Foi a expressão que esse livro me deu dele, que era mais ou menos isso. Ok, ele começa a falar dos negativistas, que são as pessoas que negam coisas. E negam. Então ele fala, eles começam, religião não tem fundamento. Ele fala, não, mas olha só, tem esse argumento racional para a religião. Eles falam, mas agora eu te peguei, porque a razão não tem fundamento. Tá, então tem esses argumentos sensíveis. Mas o sensível também não dá pra acreditar. E vou indo assim, agora eu vou... Tem a parte boa que ele faz um diálogo fantasia entre esses dois pontos. Mas todo mundo já conheceu alguma criatura assim. É aquele... O Olavo fica falando bastante disso, assim, dizendo que os comunistas são assim. Tá, então vamos lá, né? Argumentos negativistas e depois a crítica dos positivos concretos. Então, na natureza, na vontade livre. Tudo obedece leis. Ok. Então, não há leis. As leis são apenas fórmulas cômodas. Tudo segue uma sequência de causa e efeito. Daí os positivistas respondem. A lei sim que ordena o universo, que prova que tem uma inteligência que ordena as coisas. Então, nossas leis, por nós descobertas, são cômodas aproximações da realidade, que obedecem ao princípio da casualidade estabelecido desde sempre. Então, existe alguém que cria, e porque é uma pessoa que cria, as coisas são ordenadas. E daí os negativistas ficam, não existe lei, meu. Tudo é uma causa e um efeito, mas não tem lei, porque a gente vai saber quais são. Sem lei é uma coisa difícil de... Mas o negativista é tudo biruta. Daí começa... Matado, sério? Sim, daí fica... Então, causa e efeito são conceitos nossos. Não se refere à realidade. Não na natureza propriamente separação absoluta entre causa e efeito, viu? Ele já pegou e abandonou o navio da causa e efeito. Daí a resposta. Sim, realmente, causa e efeito são conceitos lógicos antes de razão. Na verdade, o efeito é ainda suas causas, pelo menos parte delas. Então, uma coisa que acontece é um desdobramento, né? Daí, mas volta ali os negativistas. Então, causa e efeito são conceitos sem qualquer realidade. Tudo obedece uma evolução. As coisas fluem e tomam novas formas, tendem para a perfeição cada vez maior. Então, há uma evolução. Tudo tende para um fim. Toda ação tende para algo. Do contrário, não existiria. Tudo tende para um termo, uma lei universal. Tem isso? Tem uma falácia atual de achar... Eu estava acompanhando aqui no texto. Ele fez 2 colunas divididas. Assim, mas hoje em dia, quer dizer, na modernidade, o inteligente é questionar. Sim. É fazer pergunta e contrapor, né? Você é pensamento crítico. É o que ele fala que é... A bateria do meu celular está acabando, então não pode prolongar muito. Ok, bom, basicamente ele fala assim que essa é uma corrupção na filosofia que tem hoje em dia. Que antigamente a boa filosofia era que respondia um número de perguntas sem causar novas, e hoje em dia é o contrário, que causa maior número de perguntas como consequência. Bom, desculpa, eu não vou terminar de ler aqui então, já que tem que se apressar um pouquinho. Mas depois a gente lê, viu? Sei que outra pessoa grava o resto da aula, porque o meu celular tá acabando ali, quando acabar ali, não acabou a aula. Sim. Bom, então depois tem os ismos, né? Que seria assim, a mente humana tende a tentar pegar vários conhecimentos e juntar eles. Os ismos são mais ou menos o contrário. Querem afastar isso. Tipo, eu quero saber sobre as relações de trabalho e a partir delas eu vou resolver todos os problemas do mundo. Por exemplo, o marxismo. Ou, eu quero ver o sistema de produção que funciona melhor, capitalismo, coisas assim. Depois, o proletário e a exploração ideológica. O proletário é explorado e sempre vai ser porque ele só tem a mão de obra dele. Ele é uma pessoa que não tem nada para dar além do seu voto ou coisa assim. Portanto, vários predadores políticos vão sempre atrás dessas pessoas porque quem não tem a grandeza não pode te cobrar também. Infelizmente, é essa visão bem pessimista dele. E se por acaso os proletários chegarem ao poder, eles não vão ter nem as técnicas, nem não vão ter o know-how, não vão ter os recursos financeiros, nem sociais, nem psicológicos, talvez, para conseguir manter as estruturas. A especulação baixa dos valores é aquele negócio.
A gente está sempre olhando para coisa ruim, tem vários manuais de doença mental, é super fácil tu pegar assim, 5.000 vídeos sobre ansiedade, sobre morbidez, todo tipo de morbidez, mas vidas de santo, manuais de etiqueta, coisa assim, estão em cada vez mais queda. O importante é pensar naquilo que é doente, aquilo que é realmente não bom, só que ninguém sabe qual é o bom porque ninguém fala. No neurótico, né? No neurótico, isso. Ok. Então, e existem pessoas, mesmo nas condições mais terríveis de doença ou materiais, que poderiam ser pessoas grandes, pessoas que fazem coisas incríveis, só que elas não podem porque elas estão sem bússola moral, estão sem bússola técnica. As pessoas não querem falar disso, querem falar, olha só, tu tem essa doença mental, vamos usar de cobaia, vamos escrever, é verdade, tu quer morrer, vamos lá, sabe? Então, propagandas enfiadas sobre isso. As ideias sociais de primeiro grau, assim. Tu não vai atrás de como a sociedade funciona, quais são as regras dela, e ao mesmo tempo tu quer saber como a sociedade funciona, quais são as regras dela. Então tu vai parar no comunismo, tu vai ficar com uns esquemas mentais muito básicos de como é que a sociedade funciona, e isso se espalhou por toda a sociedade. Finalmente, chegando no finalzinho, ele fala sobre o cientificismo ingênuo, que ele tem que ser separado. Essa mania de dizer a ciência resolve tudo tem que ser separada, assim como seria a mesma coisa que dizer, tu fala, eu queria construir um avião, daí o cara pega e fala, pega a Bíblia, deve estar aqui em algum lugar. Ela tem muita coisa boa, coisas técnicas talvez não seja o melhor lugar para procurar. Então, o Mário chama as armas e diz, quando a pessoa está errada, tem que dizer que ela está errada para esses erros não se espalharem. É mais ou menos o que o Olavo fala, coisa que a gente deve estar meio careca de ouvir, e é basicamente isso. Então, pronto, agora a gente pode ficar tranquilo falando besteiras, etc.